Olá, meu nome é Kátia dos Santos Oliveira, estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Eu fui orientada pelo professor Anderson Silva, sou professora e estudante do curso da Universidade do Estado da Bahia, o Núcleo de Educação à Distância Polo de Brumado. O tema do meu trabalho foi o uso de diferentes metodologias nas aulas de língua inglesa em diferentes segmentos de ensino. Os objetivos deste trabalho, para a elaboração deste trabalho, foram analisar a importância da utilização de diferentes metodologias nas aulas de língua inglesa. Observando os professores de língua inglesa, o quão eles estão limitados na pedagogia tradicional, foi importante fazer uma análise de como eles estão analisando e escolhendo as suas metodologias para melhor desenvolver suas aulas. Então, um dos objetivos, o primeiro e muito importante, foi fazer essa análise. O segundo objetivo é analisar o conteúdo esperado para o ensino de língua inglesa de acordo com os PCNs. Trabalhar a língua inglesa não é simplesmente para a sala de aula, tem que fazer uma análise daquilo que é de mais relevante para os seus alunos. Através dos PCNs, você tem um norte, você tem uma análise dos melhores conteúdos para desenvolver o seu plano de curso. Atualmente, a BNCC traz alguns objetivos e os professores precisam apenas escolher os conteúdos que melhor vão desenvolver esses objetivos, essas habilidades nos seus alunos. Então, foi feita uma análise desses documentos, tanto da BNCC quanto dos PCNs, para fazer uma análise de como os professores estão escolhendo os conteúdos para serem aplicados para os seus estudantes. Também foi importante verificar diferentes metodologias para o ensino de inglês e suas aplicações para alunos de diferentes segmentos de ensino, ou seja, educação infantil, ensinos iniciais fundamental, inicial e final e também ensino médio. E ainda demonstrar a importância do bilinguismo para os alunos. Muitos alunos nos questionam sobre a importância do inglês, dizendo que não é necessário, já que mal eles sabem falar o português. Mas é importante os alunos conhecerem a língua inglesa no seu dia a dia e ver como o inglês está presente, não somente nos livros didáticos, mas no seu dia a dia, nas compras, quando eles vão ao supermercado, quando eles pegam algum meio de tecnológico para usar, principalmente nos dias atuais, onde eles estão em contato direto com os celulares, os computadores, na qual as configurações são praticamente todas em inglês. Justificativa. A escolha do tema surgiu a partir da convivência diária com docentes de diferentes segmentos de ensino. Eu já disse no início que eu já sou professora atuante no ensino fundamental 1 e, sendo assim, somos submetidos o tempo todo com a convivência diária com professores de diferentes níveis. E a partir desta convivência foi possível analisar o quão os professores de língua inglesa tinham dificuldade para poder elaborar seus planos de aula e também, principalmente, para fazer esses planos de aula, fazer valer esses planos de aula. E a partir desta indagação, desta inquietação dos professores, foi possível observar a preocupação quanto às dificuldades em elaborar essas aulas. Portanto, é por isso que foi pensado nesse tema para a elaboração deste trabalho. A problematização. Agora vem a pergunta norteadora. A partir da pergunta norteadora, fui fazer análise de vários escritores, de vários pesquisadores, para responder a seguinte questão: qual é a importância da utilização de diferentes metodologias nas aulas de língua inglesa nos diferentes segmentos de ensino? As diferentes metodologias são de fundamental importância
pois a partir do momento que o professor escolhe as melhores metodologias, as melhores estratégias para fazer valer o seu plano de aula, é a partir desse momento que o aluno vai aprender de fato os conteúdos e desenvolver as 4 habilidades, que são o listen, o speaking, o reading e o writing. Então, a partir desse momento, a partir dessa indagação, fui atrás de pesquisar de vários teóricos, de vários pesquisadores, fazer essa análise de como é que os professores podem estar escolhendo essas metodologias para melhorar as suas aulas. Bom, as hipóteses são as seguintes. O ensino de línguas passou por grandes mudanças com relação ao material didático, as técnicas de ensino, os recursos e os métodos. Estamos vivendo tempos modernos, estamos na época da tecnologia, na era que todo mundo se conecta, que todo mundo se comunica. E, atualmente, as escolas estão vivendo uma realidade muito difícil diante dessa nova situação, dessa nova realidade. São alunos do século XXI vivendo pedagogia, vivendo as elaborações de planos de aula do século XX. E então, a partir dessa mudança de realidade, a partir dessa mudança de época, de tempo, é preciso que os professores se adaptem também para poder conseguir alcançar o objetivo que propõe no seu plano de aula. Mas mesmo diante de tais mudanças, verifica-se ainda que existem muitos professores que possuem uma visão estereotipada no que diz respeito às aulas de língua estrangeira. Então, os professores estão vivendo ainda aquela pedagogia tradicional, na qual as aulas de língua inglesa muitas vezes ainda são de gramática e tradução. E estudar a língua inglesa não é simplesmente aprender as traduções das palavras, as regras de gramática e ortografia. Estudar a língua inglesa vai muito mais além que isso. É aprender a cultura do país, é aprender como vive aquele povo, aprender sobre os seus costumes. Então, você não pode simplesmente trazer para os alunos uma lista de palavras para serem traduzidas. Você vai muito além disso nas aulas de língua inglesa. E estas hipóteses foram colocadas em práticas através dessa pesquisa de TCC. Bom, para fazer essa pesquisa foi necessário buscar muitos teóricos tais como Angotti e Lima, Brough, temos também aqui Egito e Silveira, temos Kensen, temos Magalhães, Richard e Rogers, Santos e Negrão, Schneider, Silva e Menezes, Vilas Boas. Esses foram os teóricos que colaboraram para essa pesquisa, para esse trabalho ser realizado. A partir dos seus estudos, a partir da análise das suas pesquisas, de todos esses autores, eu cheguei ao meu resultado final deste trabalho. Durante a minha pesquisa, o meu percurso metodológico, foi necessário para o desenvolvimento deste estudo um método descritivo, na qual foi abordada a pesquisa qualitativa, sendo feita uma pesquisa de revisão bibliográfica. Mesmo que o público-alvo tenham sido os professores de língua inglesa, de diferentes níveis de ensino, eu dei preferência em fazer uma revisão bibliográfica, fazer uma pesquisa destes teóricos para saber o que eles pensam, para saber quais foram as pesquisas realizadas nessa área. Portanto, foi elaborado a partir de várias matérias já publicadas, sendo constituídos principalmente de livros, artigos de periódicos e também material disponibilizado na internet. Bom, o meu campo de pesquisa, como já foi mencionado, foi baseado em artigos já publicados, periódicos, livros e outras obras publicadas. Os sujeitos dessa pesquisa foram professores de inglês de diferentes segmentos de ensino, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais e também o ensino médio.
Durante essa pesquisa, segundo Santos e Negrão, a língua inglesa oferece as condições de o educador desenvolver um trabalho pedagógico criativo, através das formas de agir e de se expressar, de metodologias de ensino que estimulem formas de pensamento divergente e canalizem o agir para a criatividade de maneira crítico-reflexiva. Como já foi dito, estamos vivendo tempos modernos e a tecnologia vem apenas para auxiliar o professor e também aos alunos. Então, cabe ao professor trazer a criatividade para a sala de aula, ser criativo, usar o data show, trazer os recursos tecnológicos, fazer o uso também das redes sociais para que os alunos possam fazer comunicação com pessoas de vários países para poder aperfeiçoar o seu conhecimento em língua inglesa. É preferível também que usem aplicativos para poder fazer o estudo diário, com liçõezinhas diárias, para aumentar ainda mais o conhecimento e o interesse dos alunos pela área língua inglesa. Também temos a seguinte declaração de Santos e Negrão. O ensino de língua estrangeira deve despertar a curiosidade dos alunos quanto às similaridades e diferenças entre a sua língua e outra língua estudada, ampliar sua visão de mundo e contribuir para que o sujeito compreenda mais o seu meio e sua identidade social e cultural. Já foi dito que não basta ensinar o inglês através da gramática e da tradução de textos, listas de palavras. O aluno tem que conhecer a cultura daquele povo e ele precisa também valorizar a sua cultura. Não é simplesmente assimilar a cultura do outro, mas valorizar aquilo que é seu. Trazer a língua inglesa também para a realidade e transformar isso em ensino e aprendizagem. Segundo Roque e Canedo, nas aulas de inglês, os professores podem criar cantinhos da leitura. Se estamos falando do ensino de língua inglesa nos diferentes segmentos de ensino, a língua inglesa ela pode estar sendo ensinada desde o ensino infantil. E isso, segundo os pesquisadores, é de suma importância, porque as crianças, quanto mais jovens, quanto mais novas terem contato com a segunda língua, melhor elas vão aprender, mais rápido elas vão aprender. E o professor precisa trazer a língua inglesa de maneira diferenciada, possibilitando um momento de descontração na hora da aprendizagem. E esses cantinhos de leitura, assim como é feito nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de língua inglesa também são necessários. Este espaço pode ser utilizado para a contação de histórias, pois este local permite o acesso a diferentes tipos de texto, aguçando a curiosidade. O professor pode trazer diferentes gêneros textuais, história em quadrinhos, pode trazer revistas. Fazendo análise dos dados, é preciso, ao término do trabalho, afirmar que a aprendizagem de idiomas, na perspectiva da necessidade da motivação, leva ao entendimento de que o professor deve ser um facilitador no ensino de idiomas e, para isso, deve elaborar os objetivos do seu trabalho de acordo com as necessidades de seus alunos. O professor, ele não é o detentor do saber. O professor é apenas uma ponte que leva o conhecimento até seus alunos. Então, é preciso que ele envolva o aluno nesse ensino-aprendizagem, que o aluno tenha à sua disposição diferentes metodologias para que ele possa compreender não somente os conteúdos, mas que ele possa compreender que o ensino de língua inglesa vai muito além da gramática e da tradução. Aprender o inglês é aprender a cultura do outro, o modo de viver, o modo de ser. E o professor tem a função de se especializar, o professor tem a função de estudar, conhecer, para poder passar para os seus alunos e fazer uma troca de informações. Os alunos atuais, eles têm muito conhecimento, eles têm acesso à comunicação, eles têm acesso à tecnologia e isso facilita com que o professor consiga trazer os seus alunos para essa aula. Mas é preciso que o professor conquiste essa autonomia, é preciso que o professor conquiste a atenção dos seus alunos. E fazendo o quê? Fazendo aulas diversificadas, trazendo diferentes recursos, diferenciando suas aulas, trazendo várias possibilidades de aprendizagem
para que os alunos interajam, para que os alunos possam compreender que o ensino de língua inglesa não é nada enfadonho, que o ensino de língua inglesa é necessário nos tempos atuais e, segundo a BNCC, é agora obrigatório em todas as regiões do Brasil que se aprenda a língua inglesa, porque é uma língua universal, onde quer que você vá, você sabendo inglês, você vai saber comunicar. Então, por que o inglês é tão rejeitado nas escolas? Os professores precisam aprender a conquistar os seus alunos e transmitir essa importância para que eles possam fazer uso, que eles possam ter um aproveito melhor das aulas e aprender de fato o básico da língua inglesa. Para fazer as considerações finais, gostaria de ressaltar que este estudo conclui que os benefícios da informática aplicada ao ensino de língua inglesa são muito importantes, pois desperta o interesse do aluno para interpretar textos na língua inglesa, além de permitir aprimorar habilidades de leitura, possibilitando acesso rápido às informações, entre outras vantagens. Então, ao término desse trabalho, é de fundamental importância analisar o que foi pesquisado, o que foi concluído com as leituras realizadas. Todos os autores deixam claro e deixam isso bem fundamentado, a importância do uso da tecnologia. O professor precisa fazer o uso, porque isso vai trazer os seus alunos para a realidade, vai trazer o aluno para a sala de aula e não dispersar com outras coisas, com informações alheias. Então, é importante o professor aprimorar, é importante o professor trazer recursos diversificados e atrelando sempre ao uso da informática, ao uso da tecnologia. Essas foram as considerações a respeito da minha pesquisa, do meu trabalho de conclusão de curso. Gostaria de agradecer, em especial, aos professores, aos orientadores, em especial ao orientador Anderson Silva, que auxiliou neste trabalho. Muito obrigada!